Olá, pessoal, tudo bem? Como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, conosco, porque não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça e, consequentemente, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a paz que o mundo não dá, somente Ele dá. Existe algo melhor? Não. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre a palavra de Deus, nem sobre arte. Sem desfazer a ideia de que tudo que está à nossa volta constitui arte. Tudo é arte. Podemos conceituar a arte como tudo que está à nossa volta. Mas o vídeo de hoje não está diretamente ligado à arte nem à evangelização. Mas hoje é sobre educação, porque há muito tempo que eu não vos falo sobre educação. E é um assunto muito importante para nós, gente, todos, sem acepção de pessoas, tá? Todos nós que lemos, todos nós que procuramos entender o que lemos, todos nós que falamos, todos nós que ouvimos, precisamos do que vai estar sendo desenrolado aqui neste vídeo, tá? Com a sua irmã em Cristo, a professora Iso Saldanha. Então, hoje, nós iremos falar um pouco sobre a palavra dentro do contexto, certo? A palavra contextualizada, a importância da palavra contextualizada e a importância da pontuação, gente. Muitos falam, para que pontuação, para que acentuação na língua portuguesa? Mas é muito importante, porque senão vai haver o quê, minha amada irmã em Cristo, professora Ilza? Vai haver, gente, incompreensão de texto, incompreensão de fala e incompreensão de mensagem, certo? Eu vou sentar aqui para eu poder falar melhor. Então, meus amados, o contexto está dentro do texto. E se o que nós falarmos sobre o contexto não for condizente ao texto, vai haver incompreensão. Isso seja na escrita, na leitura, na fala, no ouvir. Quantas pessoas ouviram algo de alguém e saiu falando totalmente ao contrário do que alguém falou? Por quê? Porque não escutou direito a conversa dentro do contexto. Quantas pessoas leram e interpretaram diferente do que leram? Por quê? Porque não houve a contextualização dentro do texto. Isso é muito importante. Se está lá o cabeçalho, o título do texto, está falando algo, e o que está dentro do texto vai ser tudo referente ao título. E nós não podemos fugir, porque senão vai haver uma confusão para quem for ouvir o que a gente for falar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui faz parte da semântica. E a semântica é uma área da linguística que tem tudo a ver com o significado e o seu significante. Certo, gente? É muito importante isso. Eu vou dar como exemplo aqui um texto, certo? Que eu coloquei aqui. Eu coloquei dois textos aqui na minha frente. Eu mesma criei esses dois textos e prestem bem atenção no que eu escrevi nos dois textos e se as palavras que eu citar vão ter a mesma significação e se os dois textos têm a mesma significação social. Prestem atenção. O primeiro texto diz o seguinte: Pedro é um simples pescador. Sua casa é humilde, mas não lhe falta nada o que comer, pois Pedro, com os peixes que ele vende, ele compra as demais coisas
que ele necessita para sobreviver. Prestar atenção na palavra simples, na palavra humilde. Pedro não era rico, tá? Está escrito, ó, Pedro é um homem simples, certo? É um pescador. Mora em uma casa simples. Pedro é um homem simples, mora em uma casa humilde, tá? Mas em sua casa não lhe falta nada, porque ele pesca bastante, ele é bastante trabalhador. Os peixes que ele consegue pescar, ele vende uma parte, outra parte é para sua alimentação, e a parte, o dinheiro da parte que ele vende, ele compra as coisas que faltam em sua casa para o suprimento das suas necessidades, certo? Agora vamos para o segundo texto. Ana é uma moça humilde. A palavra humilde está lá também no texto de Pedro. Ana é uma moça humilde. Ela pertence a uma família rica, certo? Sua casa é simples. Presta atenção com o simples lá do texto de Pedro e o simples do texto de Ana. Sua casa é simples, mas não lhe falta nada, pois ela tem muito dinheiro para sobreviver. Agora eu pergunto, meus amados, a palavra humilde que está no texto, que se refere a Pedro, tem a mesma significação da palavra humilde que há no segundo texto? Não, não há. Porque, veja bem, nós não podemos saber se Pedro exatamente tem uma casa humilde ou se ele é humilde, porque realmente ele é humilde. Ana, nós sabemos que ela é humilde, porque uma pessoa que tem dinheiro, né, e é humilde, né, a gente vê mais a humildade verdadeira mesmo na pessoa que tem condições. Aquela pessoa que tem bastante condições de ter um colchão bom e ser capaz de dormir num pedaço de couro que muitas pessoas usavam antigamente como cama, sem reclamar. Um travesseirinho feito lá de sei lá o que, de palha, enchimento de palha, sem reclamar. Esta é a pessoa humilde. Agora, a humildade, ela pode ser também, ter como significação pobreza, tá, gente? Pobreza, falta de bens. A gente precisa saber entender o significado das palavras dentro de cada contexto, certo? E dentro de cada contexto, dentro de cada texto. Tem que haver uma harmonia, senão há falta, ou aliás, senão falta entendimento. A palavra simples, que está no primeiro texto e no segundo texto, será que tem a mesma significação? Não. Você quer ver o que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde? Põe bastante dinheiro nas mãos dela e veja se ela tem humildade ou não. É assim que a gente sabe. Uma pessoa simples, para uma pessoa ser simples ou humilde, independe dela ter ou não ter dinheiro. Mas, minha querida, o que é que a senhora está querendo dizer com isso? Quer dizer que uma pessoa pobre não pode ser simples e humilde também? Claro que pode. A humildade e a simplicidade independem do poder aquisitivo da pessoa. Uma pessoa pode ser riquíssima e pode ser paupérrima e ser humilde e simples ao mesmo tempo. Mas pobreza não é sinônimo de humildade, tá, gente? Da humildade, a verdadeira humildade, tá? Muitas vezes a palavra humildade, ela é usada como sinônimo de pobreza. Então nós precisamos entender. Será que o primeiro texto que fala sobre Pedro, tem o mesmo significado social do segundo texto de Ana? Não. O primeiro texto fala sobre uma pessoa simples, humilde, mas pobre, certo? Sem dinheiro. Às vezes é humilde e simples porque não tem dinheiro. E às vezes pode ser humilde e simples também sem dinheiro, tá? O segundo texto está comprovado que a moça é humilde porque ela tem dinheiro. Então ela é humilde e simples também.
Então, por isso que é importante a gente entender, principalmente nós pregadores da palavra de Deus, precisamos muito entender a palavra dentro do contexto e o contexto dentro do texto. Como é que eu pego algo, um contexto, dentro de um texto e levo para outro texto que não tem nada a ver com o texto que eu estou pregando e vice-versa. Por isso que eu falo, quando nós fizermos estudos bíblicos, nós podemos sim pegarmos partes de vários livros para formarmos um estudo bíblico, contanto que haja harmonia, que a palavra, os versículos estejam contidos no mesmo contexto, dentro de um mesmo texto, de um mesmo conteúdo, de um mesmo assunto. Isso é muito importante. Outra coisa importante que muitos acham que não tem importância alguma, a pontuação. A pontuação é muito séria, é algo muito sério. Veja no que eu vou falar aqui. Vários exemplos, vou dar vários exemplos aqui, se eu me lembrar de todas as frases que eu conheço. Veja bem, a arma não mata. Arma não mata, gente? Arma de fogo não mata. Ela não mata? Claro que mata. Então, se eu for citar uma frase dessas, com a intuição de dizer à pessoa que a arma de fogo mata, eu tenho que colocar assim: arma de fogo não. Ponto. Depois do ponto, eu coloco mata. Exclamação. Quer ver outro exemplo? Fumar não mata. Ou, aliás, fumar não causa doença. Não causa mesmo, gente? Eu estou dizendo que fumar não causa doença. Estou correta? Ou se eu escrever a frase assim, fumar não, e não boto pontuação nenhuma, causa doença. Quem for ler, vai ler do jeito que eu falei antes, fumar não causa doença. Viram a diferença do ponto? Tem que ser fumar não, ponto. Para a pessoa saber ler, causa doença. Do mesmo jeito da primeira frase, arma de fogo não, ponto. Mata. Porque se eu escrever a frase e não colocar a pontuação, as pessoas vão ler e entender errado, tá? Falar é uma coisa, escrever é outra. Aí, quando eu digo falando, arma de fogo não, mata. Aí a pessoa entendeu que arma de fogo mata. Mas se eu escrever e não colocar a pontuação, arma de fogo não, e não botar um pontinho lá, ou uma exclamação, e depois mata, ou mata. É uma exclamação que pode vir exclamando na primeira frase ou na segunda. Então vejam a diferença que faz a pontuação. Faz muita diferença. Bem assim é a contextualização. Se nós estamos falando de algo da parte de Deus, nós temos que prestarmos atenção no texto, no contexto e na pontuação, para que as pessoas venham a entender como realmente a palavra é, com pureza. Outra coisa que às vezes as pessoas até confundem: a letra mata, o espírito vivifica. Deus não quis dizer com isso que as pessoas não devam estudar, gente. E muitas vezes a gente vê pessoas apregoando como se Deus condenasse o estudo, certo? Deus capacita. Deus capacita. O que é ter capacidade para fazer algo, né? Deus chama, Deus capacita. E quando Deus capacita, a pessoa não faz errado, porque o Espírito Santo não erra. Certo? Então, se Deus chama, Deus capacita, as pessoas não vão fazer pregações erradas. Certo? Deus chama, Deus capacita. Certo? Então não vão fazer pregações erradas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não significa que Deus não queira que nós sejamos estudiosos
Isso significa que nós venhamos a buscar a sabedoria do alto, porque há pessoas que sabem ler e escrever e no momento inadequado dão uma assinatura que não deveriam dar. Por que que acontece isso? Porque falta-lhe sabedoria do alto. Falta-lhe sabedoria de Deus. Nem todas as pessoas que são bem estudadas, bem letradas, têm a sabedoria do alto. Aí sim, certo? Mas também, nem todas as pessoas que dizem que têm o chamado de Deus, que Deus chamou e Deus capacitou, têm a capacidade para fazer conforme Deus quer. Precisamos ter entendimento. É muito simples. Quando Deus diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa isso? É quando as pessoas muitas vezes desdenham da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, desdenhava da palavra de Deus, sendo ele um doutor da lei. Era um homem letrado. Sabia ler, sabia escrever, sabia interpretar, mas não dava crédito à palavra de Deus, segundo o que Jesus Cristo veio anunciar. Então nós precisamos trabalharmos as palavras dentro do contexto que está dentro do texto. Precisamos entender, sim, que Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Como Ele capacitou Paulo, como Ele capacitou Pedro, que era um simples pescador, Paulo, que era um doutor da lei. Como Ele chamou Mateus, que era um coletor, como Ele chamou os outros que pescavam junto com Pedro, como Ele chamou as prostitutas que andavam fazendo coisas desagradáveis a Deus e que depois de ouvirem as palavras de Jesus saíram dali sendo que profetisas, anunciando a palavra de Deus, locutoras da palavra de Deus, pregadoras da palavra de Deus, como o gadareno, que ficou na mesma condição de Paulo, após ser Saulo, após ser doutor da lei. Que esta mensagem venha nos alertar, nos servir de alerta, certo? Venha nos servir de alerta com relação ao chamado. Cada um tem um chamado aqui na terra. Todos têm chamado de Deus. Deus chamou a todos. Está escrito que primeiro ele veio para os judeus e depois para os gentios. Quem são os gentios? São as outras pessoas que não faziam parte da nacionalidade judaica. Todos que se vierem a Deus por meio de Jesus Cristo, tornar-se-ão filhos de Cristo. Amém? E que Deus abençoe a todos. Quer dizer, foi uma palavra sobre educação, contudo, não deixou de ser também uma palavra relacionada à palavra de Deus. E que todos venham entender, venham valorizar, sabe? A palavra do contexto, a pontuação, a acentuação, certo? Porque muitas palavras hoje até já tiraram acento por causa do contexto, porque a gente vai entendê-la dentro do contexto, com a palavra para, parar e o outro para, certo? Eu não sei se o para já tiraram. Tem a palavra para, que tem A, o primeiro A acentuado, certo? Que é de parada de ônibus, por exemplo. Parada de um carro. Pare o carro. Para o carro.
certo? Tem a palavra para, a preposição, e tem parar, que tem um acento, parar, certo? Pelo, preposição, pelo, né? Penas de animais, pelos da pele, certo? Muitas dessas palavras que tinham acentos, que são chamados acentos diferenciais, já foram extintos da gramática porque são bem entendidos dentro do contexto. Estão vendo como o contexto é importante, gente? Se eu colocar e estiver falando de transporte, meio de transporte, e eu disser assim, o ônibus para em tal lugar, todo mundo vai entender esse para sem acento, certo? Se eu for falar assim, eu vou viajar para o Pará. Todo mundo sabe que é a região. Se não tiver acento, todo mundo vai entender. Se eu falar, eu vou para São Paulo, esse para aí já não tem acento, que é preposição. Está dentro do contexto, dá para entender muito bem, dá para distinguir, né? O gato tem pelos brancos, né? Eu vou pelo caminho de dentro. Usei duas palavras pelo. Uma tem acento, a outra não tem. Mas, segundo as novas regras, eu acredito que já mudaram ou vão mudar. Vão tirar o acento, porque pelo contexto você vai saber o significado da palavra. Não sei se já está vigorando, certo? Então é muito importante. Aquelas pessoas que acham que estudo não tem valor nenhum, tem, gente, claro que tem. Claro que tem importância, sim. O Espírito Santo capacita, mas o Espírito Santo não erra não, gente, tá bom? E que Deus assim abençoe a todos. Fiquem aí com esta dica maravilhosa que veio do coração de Deus. E que Deus possa continuar nos abençoando, derramando sobre nós sabedoria. Eu sei que muitas pessoas, desde o princípio, cometeram muitas gafes, mas é normal, todo mundo erra. Mas ainda há tempo de corrigir, certo? Ainda há tempo de ver aquela palavra, aquela frase, aquele versículo que está descontextualizado. Ainda há tempo de corrigir, de consertar. E que Deus abençoe a todos. Fique aí com o meu fraternal abraço em seu coração e um beijo fraterno também da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye.